Aleluia, irmãos. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Para mim é uma alegria imensa, né, receber esse convite do pastor Alain. E de antemão quero agradecer porque eu lembro que eu estava no culto de fevereiro, acho que foi o último culto que aconteceu essa situação difícil na igreja, da chuva. E assim, até então não tinha acontecido nada, né? Mas logo depois veio a notícia. Isso, querendo ou não, parece que paralisou, mas não paralisou, porque Deus tem seu tempo, né? Foi necessário isso acontecer por algum propósito, mas eu creio que Deus é fiel. E se estamos aqui hoje, é um motivo de glorificarmos a Deus. Então estou muito feliz, estou com a minha esposa. Essa casa aqui é motivo de alegria para mim estar aqui, porque é um dos lugares que eu posso dizer que abrangiu o meu conhecimento, né, através da vida do pastor Alain, que nos ensinou um pouco mais aprofundado, né, um pouco do estudo bíblico, da teologia. Isso para mim é um motivo de glorificar a Deus. Então estou muito feliz, tenho que expressar essa alegria porque, né, Deus é fiel. Irmãos, eu estava sentado ali e Deus falou no meu coração para que mudasse a mensagem. Nunca aconteceu isso, mas Deus tem seus propósitos. Eu preparei algo e aquilo que eu estava sentado ali, Deus falou: você vai pregar em cima disso. E eu espero ser um canal de bênção para a sua vida, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Consegue mudar a tradução ou não? Consegue mudar a tradução? Aquela revista atualizada, a ARA. Se tiver. É a revista atualizada. Só se tiver. Tem? Pode ser essa mesmo, se não tiver. Não, deixa essa mesmo. Não tem problema não. Deixa essa mesmo. Vai dizer assim. Capítulo 12. Isso, verso 7. Isso. E para que não me ensoberbecesse ou exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não me exaltar. Pode passar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pode deixar nesse versículo. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, essa é a sua palavra. E eu creio que é a palavra que o Senhor preparou para os nossos corações. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que a sua presença guie esse culto, continue guiando esse culto. Que eu não seja usado de mim mesmo, mas da tua presença e daquilo que o Senhor quer falar. Eu me prostro diante da tua presença e reconheço que a palavra é sua. E eu creio que o Senhor pode fazer coisas que homem nenhum pode fazer. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço nessa noite. Amém. E graças a Deus. Irmãos, esse texto talvez seja um dos textos mais famosos da Bíblia. Peço sua atenção só um tempo. Prometo que serei breve. E esse texto é relatado por Paulo em uma carta. Versos acima, ele conta uma experiência com Deus profunda que ele teve. Uma experiência a qual ele saiu do seu corpo e foi até o 3º ou 7º céu, se não me engano. E ali ele viu coisas
inefáveis, coisas que não dava para expressar com palavras humanas. E essa revelação grandiosíssima, esse nível profundo espiritual que ele foi diante da presença de Deus, foi suficiente para que ele vivesse experiências com Deus, a qual até para contar, ele haveria de ter uma forma, obrigado, meu irmão, uma forma, vamos se dizer, coloquial, porque se ele falasse que ele foi esse homem, as pessoas não só talvez criticariam ele por uma possível soberba, ou até mesmo desprezariam, achando que era algum discurso para aparecer. Porque todos nós, quando conseguimos ver que alguém está fazendo força para se aparecer, não precisa de muita coisa. A gente consegue enxergar isso. Só que logo mais abaixo, além da grandiosíssima, além da extrema, além do uau, ele também disse que foi colocado sobre a vida dele um espinho na carne. Talvez um lembrete de que, mesmo que ele vá mais profundo com Deus, ele ainda é um ser humano limitado. E aqui é o ápice do Evangelho. Porque quando nós começamos a entender que existe um ponto de equilíbrio entre o buscar muito a Deus e o tempo em que a gente está igual terra seca, entre dias e dias orando e dias sem orar. Quando a gente consegue atingir o equilíbrio, a gente começa a viver o Evangelho de forma correta. O equilíbrio, ele não é fácil de adquirir. Se pudéssemos falar que o equilíbrio, se eu pudesse traçar uma linha para você de como é a caminhada com Deus, seria para cima, para baixo, para cima, para baixo. E essa caminhada com Deus, ela vem junto com lutas, mas também vitórias. Vem junto com testemunhos, mas também discursos de derrota. Vem junto com culto de ação de graça, mas também noite de tristeza. Agora, quando nós conseguimos entender que aquilo que acontece ao nosso externo não tem potencial e capacidade para derrubar o que Deus colocou dentro de nós, a gente começa a viver o Evangelho de forma correta. Só que o mais difícil é você achar esse equilíbrio. Porque se hoje você começa um propósito de oração, haverá 1000 distrações para que você não ore. Se hoje você começa um propósito de leitura, haverá 1000 obstáculos para que você não leia. Mas, se você colocar no seu coração que não é o muito que você faz, mas é o pouco com excelência e qualidade que você faz, te levará a algum lugar. Eu e você seremos cristãos mais constantes, mais felizes e menos instáveis. Só que o problema é lidar com essa inconstância. Todos nós temos alguma inconstância. E eu falo de mim mesmo. Se eu estivesse falando aqui coisas que eu não estivesse fazendo, a minha esposa obviamente chegaria em casa e falaria: você tem que mudar seu discurso, porque não é bem assim. Então todos nós temos alguém do nosso lado, seja na nossa família, seja o nosso cônjuge, que está sempre nos ajudando a ter um equilíbrio. Quantos de nós vivemos experiências até dentro da nossa casa de pessoas que chegam e falam: você precisa de mais isso, você precisa de menos isso. Sabe o que é isso? É Deus ajustando e te dando equilíbrio. Equilíbrio para viver com Deus e também viver nos dias do mundo. Paulo, ele era um homem que viveu o extremo dos dois lados. Ele viveu o extremo de assassino, perseguidor, homem extremamente zeloso a ponto de não conseguir suportar o discurso sobre Jesus, o Messias, e aquilo que gerava um combustível nele para ser zeloso pela lei judaica, para ser um fariseu, para ser um homem estudioso, um homem que não tolerava desvios da lei daquela época. Ele automaticamente se empenhava, se possível, para perseguir e matar. Até que um dia, aquele homem que chegou ao seu extremo, Deus o resgata para viver o extremo, mas dessa vez ao contrário. O extremo para ele.
o extremo para servir a Deus, o extremo para pregar a palavra de Deus. E Paulo foi alguém que, vivendo mesmo o seu extremo de experiências com Deus, talvez hoje nós vamos contar experiências que esse homem viveu e que nós sonharíamos em viver, mas talvez nos falta tanta coisa para vivermos, ou talvez nunca viveríamos o que aqueles homens viveram. Mas eu quero dizer algo para a sua vida. Esse mesmo homem também vai contar que, mesmo ele tendo essas revelações grandiosíssimas, Deus colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lembrar a ele, para que ele não se ensoberbecesse. E aí, ele ainda pede a Deus para que tirasse esse espinho na carne. E Deus diz assim para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse texto, irmãos, é lindo. Sabe por quê? Porque o mesmo homem que viveu o extremo agora está passando uma dificuldade, né, baseada com um espinho na carne. Irmãos, espinho é algo pequeno, mas irrita muito. Quantos de nós, quando entra uma ferpa na nossa mão, ou pisamos numa pedra pequena, dá aquela irritação, a gente quer tirar, passar a mão, porque irrita. Só que esse espinho foi colocado. E essa fraqueza que Paulo tinha, né, era onde a oportunidade que o poder de Deus tinha para se aperfeiçoar nele. E aqui eu quero começar a pregar uma mensagem simples, mas espero que seja cirúrgica. Conheça suas fraquezas. Fraqueza é um termo que nós não gostamos de nem carregar na nossa boca. Nós não gostamos de reconhecer que temos fraquezas. Talvez temos fraquezas em vícios. Talvez temos fraquezas em pecados. Talvez temos fraqueza em alguma coisa que, se contarmos para o outro, alguém se envergonharia. Mas Deus está dizendo nessa noite: trabalhe suas fraquezas, porque é a única oportunidade do poder de Deus se aperfeiçoar na sua vida com excelência. E essa palavra fraqueza, ela tem uma abrangência muito grande. Falta de força, debilidade no corpo, talvez uma fraqueza natural, uma saúde debilitada. Só que Paulo estava talvez se referindo numa fragilidade. A palavra fraqueza se referia a uma fragilidade. E quantos de nós temos fragilidades em certas áreas? Sendo homens, tem gente que tem fragilidade no orgulho, tem gente que tem fragilidade na língua, tem gente que tem fragilidade nas emoções, tem gente que tem fragilidade no dinheiro. Só que isso nos dá a oportunidade do poder de Deus se aperfeiçoar na nossa vida, talvez como nunca antes se aperfeiçoou, meu pastor. Eu quero contar uma experiência interessante. Minha esposa estava se preparando para uma entrevista. E ela vendo, ela falou assim: me ajuda com as perguntas? Sim. E quando ela fazia as perguntas, toda vez que chegava naquela parte, qual os seus defeitos? Trava. Qual o seu maior defeito? Trava. Não é só ela, eu também sou assim. A gente começa... Como é que eu vou falar isso aqui? Mas se falar quais são as qualidades? Minhas qualidades? Pô, fácil. Faço isso, aconteço, resolvo isso, tal. Porque a nossa humanidade não consegue lidar com as fraquezas. Mas Deus está dizendo: se você reconhecer as suas fraquezas, se você apresentá-las elas a mim, eu te darei uma oportunidade do meu poder se aperfeiçoar na sua vida, na minha vida. É Deus dizendo assim: aquilo que para você parece inútil, talvez te faça se sentir inferior a outras pessoas, é isso mesmo que Deus quer trabalhar. Sabe para quê? Para aperfeiçoar o poder dele. É como se, em outras palavras, Deus estivesse falando: se a sua fragilidade é a timidez,
eu faço você pregar para você perder a timidez. Se a sua fragilidade é falar em público, eu te aperfeiçoo e você vai falar em público como nunca. E aí a diferença, sabe qual é? É que alguém vai olhar e vai falar: caramba, só Deus pode fazer aquilo. Só Deus pode mudar o Felipe, só Deus pode mudar o pastor Alan, só Deus pode mudar o Samuel. Sabe qual é a diferença? É porque nós reconhecemos que mesmo sendo fracos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas desprezadas, Jesus pagou um preço e Ele mesmo está aqui nessa noite para nos dizer que se nós reconhecermos as nossas debilidades, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí ele vai dizer no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só o nível. Olha o nível que um homem atinge em dizer que ele sente prazer nas fraquezas. Meu irmão, me diz, quem sente prazer nas suas fragilidades? Mas o que ele estava dizendo não é que ele ficava feliz. Eu sou feliz, eu estou tropeçando todo dia na mesma coisa. Não. Ele sentia prazer, por quê? Porque diante disso tudo, o amor de Cristo se aperfeiçoava. E aí ele diz, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Levante o menevácia. Pastor, pode mandar fazer a placa e botar ali fora assim, ó. Igreja de pessoas imperfeitas. Quanto de nós cobramos das igrejas, eu digo no geral, que as pessoas têm que ser perfeitas, irmãos? Não. Seu pastor não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas sabe qual a diferença? É que aqui tem pessoas que, mesmo sendo imperfeitas, estão dizendo: Senhor, me aperfeiçoa. Trabalha na minha fraqueza. Muda o que eu não posso mudar. E é assim que Deus faz. Ele pega alguém imperfeito, alguém que muitas das vezes diante do mundo foi fracassado, alguém que foi desprezado pela família, alguém que não teve um bom começo, alguém que foi rejeitado pela mãe, alguém que foi rejeitado pelo pai, e ele fala assim: não é sobre o seu começo, mas se no meio do meio que você estiver vivendo, independente se você começou errado, tem gente que diz assim lá fora, como ditado: o que começa errado, termina errado. Depende, porque se encontrar com aquele que endireita os caminhos, as coisas mudam. Deus é poderoso para endireitar os nossos caminhos. Deus é poderoso para nos mudar e talvez nos transformar de forma que pessoas olhem para nós e falem: caramba, eu não estou te reconhecendo. Essa obra transformadora que Deus fez sobre a tua vida te fez ser alguém melhor do que você é hoje. E eu quero profetizar sobre a nossa vida. Você sairá nessa noite daqui diferente. Você sairá nessa noite daqui transformado pela graça. Você não sairá mais daqui de cabeça baixa ou talvez frustrado porque não consegue uma mudança em alguma área da sua vida. É nessas debilidades, é nessas fragilidades, é nessas fraquezas que Deus vai aperfeiçoar o poder dele. A primeira vez que eu vi essa frase ficou na minha cabeça para sempre: trabalhe suas fraquezas. Essa frase eu ouvi já vai fazer mais de 7 anos. Eu deveria estar no meu primeiro ano de casado com a minha esposa. Eu fui num culto aonde, na época, era um culto onde o pastor, era até o pastor que discipulava um cantor famoso chamado Justin Bieber, e ele pregou uma palavra, e ele veio dos Estados Unidos para pregar nessa conferência, e quando ele falou aquilo ali, o tradutor falando, eu fiquei maravilhado, porque eu fiquei pensando, eu falei, eu esperava que ele falasse coisas, uau, né? A gente tem uma impressão, o cara é dos Estados Unidos, o cara é de outro lugar do mundo, então ele vai falar uma coisa que eu nunca ouvi. E ele veio com uma mensagem simples, mas uma mensagem tão cirúrgica, que quando ele falou essa frase, até hoje eu lembro. E é uma verdade. Quanto de nós temos inúmeras fraquezas e fragilidades,
Mas a gente acha que isso precisamos esconder de Deus. Ei, Deus nos criou perfeito, mas quando nós pecamos no início do Éden, no início que começou o mundo, hoje estamos vivendo o que estamos vivendo, estamos lutando contra o pecado todos os dias, mas Jesus já pagou um preço. Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei se você está entendendo, mas todas as suas debilidades, todas as suas vergonhas, Jesus já levou na cruz. Tem fardo que você não precisa mais carregar a partir de hoje. Tem coisas que não precisamos mais carregar. E Deus está dizendo, para que você vai carregar isso? Isso só está te deixando mais pesado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é suave. O meu fardo é suave, é leve. Jesus nunca disse que nós não teríamos que carregar nada, mas ele disse que o que nós carregarmos seria leve. Então tudo que for pesado demais para você, de repente não é para você carregar. E ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Quantos de nós nos envergonhamos de fraquezas? Mas hoje é uma oportunidade de nós falarmos dos nossos defeitos para Deus. Deus conhece. Existe um texto na saída do povo de Israel do Egito que diz é lindo demais. Não vou saber certo agora onde está escrito, mas diz assim: que ele te levou por um caminho mais longo para te humilhar e mostrar o que havia no teu coração. Deus levou o povo por um caminho mais longo, como livramento, porque se eles tivessem entrado na rota mais curta, teria guerras e mortes, eles desanimariam e voltariam para o Egito. Mas peregrinou tantos anos, o que era para ser em tanto pouco tempo, se tornou quase 40 anos caminhando no deserto, roupas crescendo no corpo, sapatos crescendo nos pés, maná chovendo, todas as vezes as necessidades dele sendo provendo, e todo esse tempo para mostrar para eles o que havia no coração deles. E sabe o que havia no coração deles? Havia ainda remorsos do Egito. Havia ainda fardos do Egito. E foi necessário toda uma geração descer a sepultura diante do deserto para que chegassem novas pessoas diante da terra prometida. Aí eu te pergunto, era necessário que vivesse todo esse período? Não. Uma vez eu ouvi um pastor falar assim, foi necessário eu passar esse vento, essa situação, essa tribulação toda, para que agora tivesse tudo bem. Na hora eu escutei aquilo, não surtiu nada. Depois eu comecei a ligar os pontos e falei, não, peraí. De repente ele disse que era necessário porque ele aprendeu. Mas se ele olhasse bem aquilo que ele não estava conseguindo ver, ele teria mudado todo o caminho. É Deus dizendo, nas suas fraquezas eu aperfeiçoo o meu poder. Naquilo que te envergonha, eu aperfeiçoo o meu poder. De repente, aquilo que te traz fraquezas é a sua casa. Talvez é um relacionamento desigual. Talvez é uma família destruída. Talvez é uma história fracassada. Talvez é uma ânsia de várias tentativas frustradas. Mas eu já tentei ser melhor. Eu já tentei fazer isso, eu não consigo. Eu já tentei mudar isso, não consigo. E Deus me trouxe aqui para dizer, estou eu aperfeiçoando as suas fraquezas. O meu poder vai te aperfeiçoar. Aquilo que para você era quase que impossível de realizar, aquilo que para você era quase impossível de fazer, Deus vai permitir acontecer para o nome dele ser glorificado.
Paulo era um homem como nós, irmãos. Mas a diferença era o nível de entrega. Isaías 55, 6-9 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós temos uma ordem de buscar a Deus. Buscar a Deus, irmãos, não é fácil. Não porque Deus está longe, não porque Deus está muito distante da nossa voz, não. É porque o caminho da rota para buscar a Deus é ao contrário do mundo. Se estamos vivendo no mundo, nós já sabemos que todo o caminho do mundo que vira à esquerda, com Deus vai virar à direita. Todo o caminho que para o mundo é para trás, para Deus vai ser para frente. E diante desse mundo que estamos vivendo, a gente percebe que existem pessoas que parecem inerrantes, pessoas que não conseguem articular me desculpa, me perdoa, eu errei. Um mundo onde o orgulho faz parte do nosso dialeto, um mundo onde o orgulho faz parte da nossa vida. Por quê? Porque temos dificuldade até de pedir desculpa. Uma certa feita, um dos discípulos chega até Jesus e fala: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Senão 7 vezes? E Jesus responde: não, multiplica aí 70 vezes 7. Nossa, mas é possível alguém errar tantas vezes assim no mesmo dia? Porque quando vira o dia, irmão, vira também a cota de perdão. Amém, irmãos? Só que Jesus não estava dizendo sobre a quantidade, ele estava dizendo: esteja sempre pronto a perdoar. Esteja sempre pronto a reconhecer que você é falho, que nós somos falhos, que nós somos pessoas dependentes dele. E quanto mais a gente acha que somos alguma coisa, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós diante da presença de Deus, diante de quem Deus é? Irmãos, olha como é interessante. Olha o que diz Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o descanso dos meus pés. Qual é a casa que me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? É uma pergunta. Olha a grandiosidade de Deus. Ainda não conseguem mensurar o tamanho que Deus é. Uma certa feita, tem um texto que diz: é o mesmo capítulo de Isaías, é o mesmo livro que é Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com o Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ou seja, se nós somos barro, como nós vamos contender com aquele que é o oleiro? Deus é o oleiro. E quantas vezes for necessário ele quebrar-nos, ele reparar-nos. Por quê? Porque precisamos de alguma mudança, ele vai lá e nos quebra e nos refaz de novo. Não está falando como eu queria, vou quebrar e refazer de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que doa o processo que Deus nos submeta a enfrentarmos, ainda é melhor do que uma vida inteira servindo ao diabo. O processo que Deus faz nos submeter a gente viver, muitas das vezes é desconfortante, é talvez aos nossos olhos ruim, porque a correção no início não parece boa, mas ela é proveitosa para o ensino. Quantas das vezes a gente vive experiências ruins e a gente fala: não, Deus, de novo essa situação. Mas por que de novo? Porque ainda não estamos aptos, precisamos atravessá-la de novo. Mas quando nós conseguimos entendermos quem nós somos e quem Ele é, irmãos, tudo muda. É Deus dizendo assim: se você achar que Ele é pequeno, Ele vai ser pequeno para você.
Mas se você reconhecer que Ele é grande, se você reconhecer que Ele é poderoso, se você reconhecer que Ele é o único que pode mudar coisas que homem nenhum pode mudar, você vai acessar níveis espirituais maiores. Você vai acessar experiências com Deus maiores. Você vai conhecer a Deus de uma forma mais profunda. E é isso que Deus quer que nós acessamos. Esse é o caminho que nós deveríamos trilhar. É a busca por Ele. É o anseio por Ele. É aquela chama que ardia para estar na casa dEle, para estar servindo a Ele. Eu não sei como você saiu de casa. Eu não sei como você veio para esse lugar. Eu não sei como está a sua vontade. Se você veio com vontade, se você veio sem vontade. Mas eu quero profetizar. Vem com vontade, vem sem vontade, vem se arrastando, porque é nesse lugar que Deus é poderoso para reacender a chama no teu coração, quantas vezes for preciso, ainda que você olhe e fale, eu vou novamente para aquele culto, mas nada muda, eu vou novamente para aquele culto, mas tudo está como antes. É Deus dizendo assim, não é o tempo que você está enxergando, é enquanto você vai, eu vou mudando. Enquanto você está aqui, irmãos, Jesus está mudando algo na sua vida. A semana, muitas das vezes, as pessoas falam que começa segunda, mas na verdade começou hoje. Nós não sabemos o que vai começar amanhã na nossa rotina de trabalho, de casa, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está dizendo, vou cuidar da tua semana. Se você entender quem eu sou na sua vida. Irmãos, os dias têm sido maus. Somos pessoas imperfeitas. Somos pessoas dependentes. Só de você estar aqui já diz muita coisa de quem você é. Alguém ansioso pela presença. Alguém que ama a casa de Deus. Alguém que zela por estar na casa de Deus. Porque quem não quer estar presente, não vem. Quem não quer servir, não vem. Quem não quer se entregar adoração, entregar um culto, não sai nem de casa. Então, se você chegou nesse lugar, é o motivo de glorificar ao Senhor. Mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo falho, Deus permitiu você estar aqui, sabe por quê? Porque Ele quer te aperfeiçoar. Só Ele pode mudar o que nós não podemos mudar. Só Ele pode mudar o diagnóstico. Só Ele pode mudar a doença, reverter o quadro. Só Ele pode repaginar a nossa vida. É só Ele, irmãos. Quando a gente reconhece quem Deus é, quando a gente percebe a grandiosidade dEle, a gente se prostra e fala, Senhor, eu reconheço um homem fraco, falho, mas eu sou dependente de Ti. Aí fora existe mas um monte de rituais para poder agradar a Deus, rituais para fazer as coisas acontecerem, um monte de barganha, um monte de comportamento de barganhar. Mas a barganha mais saudável foi aquela que Jesus fez, sabe qual? Quando ele estava no Getsemane e ele falou, Deus, se possível for, parta de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Tem gente que acha que estar no culto precisa estar aqui para pedir, precisa estar aqui para talvez clamar por uma causa. Não, eu vou 7 domingos porque eu creio que Deus vai restaurar tal coisa. Deus pode fazer? Pode. Mas Deus está mais preocupado com a nossa alma. Deus está preocupado com a sua alma. Deus está preocupado com a sua vida espiritual. Se hoje fecharmos nossos olhos, para onde irá a nossa alma? Se hoje as coisas acabarem do jeito que está, para onde irá a nossa alma? E Deus está dizendo, eu tenho um novo começo para a tua vida. Eu tenho um novo começo para a tua história. Eu posso mudar, repaginar, remodificar, mudar a rota.
Todas as vezes que nós precisarmos de algo, nós temos alguém para contar. E esse alguém se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se chama Senhor dos exércitos, aquele que entra numa batalha e não perdeu até hoje uma batalha. Muitas das vezes nós achamos que a caminhada com Deus é cheia somente de vitória, mas não é. Tem vezes que tem muita derrota. Tem vezes que a gente tem que usar vestes de pano de saco. Tem vezes que a gente tem que entrar cabisbaixo. Tem vezes que a gente tem que até dizer discursos de derrota, mas deixa eu te dizer uma coisa: a maior vitória já foi vencida por Deus, e essa vitória é a oportunidade de nós reconhecermos a grandeza de quem Ele é, reconhecemos que nós não somos nada e Ele é tudo, reconhecemos que mesmo a gente prostrado, cabisbaixo, sem força, desanimado, Ele é o único que pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Oh, Jesus. Olhe para Deus hoje diferente. Não olhe para Ele como uma oportunidade de conseguir algo, mas olhe para Ele como teu Criador, como aquele que te gerou, como aquele que te escolheu. A Bíblia vai dizer que não cai uma folha sequer sem que Ele não permita. Até os fios dos nossos cabelos estão contados, irmão, na nossa cabeça. Olha a grandiosidade de quem Deus é. Que o texto, de forma poética, diz que os seus pés estão descansando sobre a terra. Então, qual é o tamanho de Deus? É o tamanho da sua fé. Se eu estiver pregando para você hoje aqui e você achar que você vai continuar cabisbaixo, fraco, abatido, é o tamanho da sua fé. Mas se você crê que Ele pode te mudar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer coisas grandiosas, você vai acessar coisas que você nunca acessou na sua vida. E Deus tem vestes novas pra gente. Sandália nos nossos pés, anel no nosso dedo. Vestes novas, vestes de honra. Sandália nos nossos pés. Naquela época, quem não usava calçados, sandálias, era considerado escravo. Então, usar sandálias significa um tipo de honra. Anel no nosso dedo significa poder. É Deus dizendo assim: se você reconhece quem você é, e se você reconhece quem eu sou, eu mudo suas vestes. Troco as vestes sujas que você vivia no mundo e boto vestes novas sobre a tua vida. Coloco sandália nos seus pés, você não vai ser mais escravo do mundo, vai ser meu servo. E coloco um anel de poder. Aquilo que ligado na terra será ligado no céu. Deus está dizendo: aquilo que para você era um fracasso, Deus vai reverter o quadro se você entender que é nessa fraqueza aí mesmo, é nessa dificuldade aí mesmo, é nessa humilhação aí mesmo que o poder dele vai se aperfeiçoar sobre a sua vida. Oh, Jesus. Fica de pé nessa noite. Antes de entregar o microfone, eu queria orar. E nesse momento eu quero que você mentalize sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, aquilo que para você é um fracasso em você. Não precisa falar não. Aquilo que para você é um fracasso. Aquilo que você necessita urgente que o poder dele se aperfeiçoe. O poder dele habite plenamente em você, a ponto de você ver: caramba, essa mudança só consigo se Deus me mudar. Não consigo. Se Deus não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito. Mas se Ele fizer algo, vai mudar tudo. Senhor Deus, aqui estamos nessa noite, Pai. A Tua palavra foi pregada. E a Tua palavra não volta vazia para o Java, sem antes fazer aquilo que o apraz. Senhor, eu creio que nós somos pessoas imperfeitas. Pessoas que muitas das vezes achamos muito sobre nós e muitas das vezes não somos a metade disso. Mas a única coisa que achamos de nós, que é coerente com o Senhor, é que somos filhos, somos amados, somos escolhidos. Eu não sei o que o diabo tem dito na nossa mente ultimamente. Eu não sei o que o diabo tem falado frequentemente para cada um de nós.
Mas eu quero dizer algo: em ti somos mais que vencedores. Em ti somos mais que vencedores. E essa vitória, ela não está para vir, ela já aconteceu quando o maior sacrifício foi feito na cruz. E eu creio que esse sacrifício foi suficiente para hoje estarmos aqui adorando o teu nome, falando do teu amor. Ó Deus, eu quero pedir nessa noite, Deus, pelo poder da tua palavra, aquece o nosso coração. Senhor, muda aquilo que nós não podemos mudar, restaura áreas da nossa vida que só o Senhor pode restaurar. Ah, Deus, eu creio no poder da tua oração. Eu creio que quando a tua igreja está reunida, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E o Senhor está aqui nessa noite. E eu creio que só do Senhor está. Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. Então eu te peço, Senhor, muda-nos, Senhor. Como disse o louvor que cantamos hoje mais cedo, Senhor, liberta-nos de mim. Nós queremos ser a tua casa, Senhor. Uma casa perfeita, uma casa onde nós não possamos nos envergonhar das nossas fraquezas, porque o teu poder vai se aperfeiçoar. Nós vamos mergulhar mais fundo do oceano do teu Espírito. Deus, muito obrigado por essa noite, uma noite que muitos de nós achamos que seria uma qualquer noite, e é uma noite que o Senhor escolheu para dizermos: vamos sair daqui diferente para a honra e glória do seu nome, vamos sair daqui restaurados para a honra e glória do seu nome, vamos sair daqui mais fortes para a honra e glória do seu nome. Levante, que levasse. Pai, eu quero profetizar que portas se abrirão para nós, Senhor. Eu quero profetizar que mesmo alguém olhando o nosso currículo e achando não tem capacidade, vão olhar diferente e vão falar: não, é essa mesmo, essa aqui que é fraca mesmo, eu vou aperfeiçoar, é Deus. Eu quero profetizar que recursos vão entrar nessa casa, Senhor. Provisões virão de lugares que nós nunca imaginamos que viria. Deus, eu quero profetizar que é sobre a nossa vida que o Senhor vai fazer uma mudança, Deus. Que ainda esse ano de 2026 iremos contar para as pessoas coisas grandiosas. Coisas que queríamos contar, mas às vezes a nossa fé é tão pouca, Senhor. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Lemancho de calavarácia. Lebarai de omene calavaracho. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé a ponto de nós crermos que o Senhor pode mudar aquilo que não muda humanamente falando. Não é o diagnóstico que é dito que se encerra o ciclo, Senhor. É quando o Senhor dá o último sopro de vida para a gente que o ciclo se encerra. E quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a entender quem o Senhor é. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é alguém que merece toda a honra e toda a glória. E nós te clamamos, ó Deus, nessa noite. Senhor, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Nos muda, Deus, de dentro para fora. Muda-nos, Senhor. Essa é a oração que eu faço ao Senhor. Muda-nos, Senhor. Começa essa mudança por dentro, para que a gente possa fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.